Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje nós vamos falar de uma forma ampla a respeito de gestão ambiental e sustentabilidade. E para fazer isso, nós vamos discutir três itens principais: a origem do conceito de sustentabilidade, as dimensões do desenvolvimento sustentável e as críticas a essa concepção, a esse conceito de desenvolvimento sustentável. Bom, desde o advento do capitalismo, a noção de desenvolvimento se relaciona com critérios de riqueza material, eficiência, lucratividade e bem-estar material. E para alcançar esses critérios, é necessário ampliar o uso do trabalho, seja quantitativamente, seja em intensidade, e aprimorar um desenvolvimento tecnológico que permita o uso mais eficiente e em maiores escalas dos recursos disponíveis. Esse conceito de desenvolvimento parte da premissa de que os recursos naturais a serem explorados no processo produtivo são infinitos, ou, se não forem, eles são dispensáveis ou substituíveis. Porém, na segunda metade do século XX, começou a ficar claro que os recursos naturais, ao contrário do que era desejado pelos defensores de um desenvolvimento a qualquer custo, são finitos. Eles podem sim terminar, se tornar escassos. E o consumo desequilibrado desses recursos naturais, mesmo que não acabem com eles, já conseguem promover mudanças no meio ambiente que trazem resultados negativos para toda a sociedade. Na década de 1970, começaram a surgir publicações científicas a respeito dos desequilíbrios causados na Terra pelo avanço do modelo de industrialização. A obra Os Limites do Crescimento, de diversos autores, patrocinada pelo Clube de Roma, foi uma dessas. O que era o Grupo de Roma? Era um grupo formado por pesquisadores e empresários que começou a discutir o tema ambiental já na segunda metade do século passado. E essa obra, Os Limites do Crescimento, ganhou destaque internacional ao focar na preservação ambiental a partir de 4 temas centrais: o crescimento populacional, o crescimento industrial, a escassez de alimentos e a escassez de recursos naturais. Esses 4 temas necessitavam de controle urgente para a retomada do equilíbrio ambiental. Como se pode perceber, é o que a gente chama de uma visão neomalthusiana, um termo que vem da atualização da teoria de um pensador antigo chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus defendia que a população crescia num ritmo muito maior do que a nossa capacidade de produzir alimentos. Claro que é uma teoria equivocada, na medida em que ele não conseguia incorporar no pensamento dele as inovações tecnológicas. Hoje a gente produz muito mais alimentos do que a nossa população, mas por isso ele previa uma crise. E a gente consegue perceber que essa obra, Os Limites do Crescimento, também induz que, dado o crescimento industrial e o crescimento da população, as necessidades de consumo, a gente teria problema de escassez de alimentos e de recursos naturais. Esse tipo de enfoque foi se alterando e se aperfeiçoando ao longo do tempo, até chegar à atual discussão sobre desenvolvimento sustentável, que precisa abarcar 8 dimensões complementares, a gente vai ver isso mais para frente, para garantir que a melhoria da qualidade de vida da sociedade atual não seja conquistada às custas da possibilidade de manutenção dessa qualidade de vida em gerações futuras. Esse debate vem sendo desenvolvido e divulgado em conferências internacionais patrocinadas pela ONU, que discutem o meio ambiente. A primeira dessas conferências ocorreu em 1972, ano que vem fará 50 anos. Lá na Suécia, em Estocolmo, teve como principal resultado um acordo com a premissa de que as gerações atuais e futuras têm o direito de viver em um ambiente saudável e sem degradações. 20 anos depois dessa primeira conferência, ocorreu a Eco 92, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. A discussão se deu numa conjuntura onde o mundo já tinha passado por uma crise energética nos anos 1970, logo após a primeira conferência. Também já tinha passado por importantes acidentes industriais,
na Índia, na União Soviética, que inclusive ajudam a moldar o conceito de sociedade de risco, e passava por um profundo desenvolvimento tecnológico naqueles anos 90, que alguns chamam de revolução digital. Pois tanto a crise do petróleo quanto a revolução digital deram destaque à problemática ecológica da sustentabilidade e permitiram pensar em alternativas de desenvolvimento que não sejam baseadas numa industrialização predatória, superando assim aqueles medos neomalthusianos. Nesse evento, a Eco 92, foram assinados importantes documentos e pactos internacionais. A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Embora a maioria dos autores refira-se ao desenvolvimento sustentável como uma necessidade de equidade intergeracional, ou seja, a geração atual preservar o ambiente para as gerações futuras, para os países periféricos, a sustentabilidade crítica é a sustentabilidade intrageracional, ou seja, fazer um uso equitativo do ambiente agora para enfrentar o problema da pobreza e da desigualdade no presente. Na sequência da Rio 92, conferências de menor abrangência, mas igualmente importantes ocorreram em Berlim, em Genebra, em Kyoto, tudo isso ao longo dos anos 90. E nessas conferências foram decididos protocolos de ações que os países deveriam aderir, com vistas a contribuir para a sustentabilidade global. No ano de 2000, a ONU estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos e 22 metas que deveriam ser alcançados até 2015. Porém, o grande balanço dos avanços ocorridos a partir da Eco 92 ocorreu uma década depois, em 2002, quando a África do Sul sediou o encontro Rio+10. No encontro sul-africano, afirmou-se a questão do desenvolvimento sustentável e os objetivos do milênio que tinham sido criados 2 anos antes. Nessa conferência, muitas críticas foram feitas pelas organizações da sociedade civil com relação aos poucos avanços observados nesses 10 anos. Após a Rio+10, a ONU intensificou a realização de conferências para discutir mudanças climáticas ao longo da década de 2000 e 2010. Em 2012, novamente, no Brasil, houve a Rio+20, uma nova avaliação da política ambiental global e a reafirmação dos compromissos por meio do documento O Futuro que Queremos. Em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foram reformulados em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que devem ser perseguidos e alcançados até 2030. Bom, esse histórico de mobilização internacional é fundamental para entender que houve um despertar da consciência ecológica a partir dos anos 1970, mas que nos últimos 25 anos, essa temática do desenvolvimento sustentável vem ganhando espaço na agenda internacional. E o que seria esse conceito de desenvolvimento sustentável? É um conceito ligado à preservação intergeracional, ou seja, a gente tem que garantir que as gerações futuras consigam desfrutar de um meio ambiente de uma qualidade de vida igual à nossa, mas é um conceito que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo desse debate. Já foi discutido em termos de ecodesenvolvimento, se discutiu 5 dimensões do desenvolvimento sustentável nos anos 90 e atualmente se falam de 8 dimensões. O pensador Ignaz Sachs aponta que essas 8 dimensões precisam ser consideradas na reflexão sobre desenvolvimento sustentável. Bom, são elas. Primeiro, uma dimensão ecológica, que é relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua produção de recursos renováveis e a limitação do uso de recursos não renováveis, buscando respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.
A segunda dimensão é uma dimensão econômica, do desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança alimentar, com capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e inserção soberana na economia internacional. A terceira dimensão é a dimensão social, que se refere ao alcance de um patamar razoável de igualdade social, com distribuição de renda justa, pleno emprego, com qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. A quarta dimensão é uma dimensão cultural, que se refere a mudanças no interior da continuidade, mudanças no equilíbrio entre respeito à tradição e inovação. Mas também que se refere à capacidade de autonomia na elaboração de um projeto nacional integrado e autônomo, endógeno, que não seja uma cópia de modelos estrangeiros. E uma autoconfiança que vai combinar esse projeto nacional com uma abertura para o mundo. A quinta dimensão é a dimensão territorial e espacial. Refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas, eliminando as inclinações urbanas nas alocações de investimento público. Refere-se também à melhoria do meio ambiente urbano, superação das disparidades interregionais e estratégias de desenvolvimento ambiental seguras para as áreas ecologicamente mais frágeis. A sexta dimensão é a dimensão psicológica, que trata da sensação de felicidade que transcende o aspecto social, pois a emoção é um atributo que faz parte do inconsciente de cada pessoa. A sensação é intrínseca a cada indivíduo e inerente a ele, permitindo a cada um tomar conhecimento da realidade que o cerca por meio das diferentes experiências, expectativas, motivações e emoções individuais. Por fim, as duas últimas dimensões têm a ver com a política. A sétima dimensão com a política nacional, ou seja, desenvolvimento sustentável tem a ver com uma democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado de implementar um projeto nacional em parceria com todos os empreendedores e coesão social. Já a oitava dimensão fala de uma política internacional baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz, na promoção da cooperação internacional, norte-sul, baseado num princípio de igualdade, de regras do jogo e compartilhamento de responsabilidades que favoreçam sempre os parceiros mais fracos, controle institucional do sistema internacional financeiro e de negócios, a implantação do princípio da precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, proteção da diversidade biológica e cultural, gestão do patrimônio global como uma herança comum da humanidade e um sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional. Portanto, são esses as 8 dimensões do desenvolvimento sustentável. Mas, apesar do esforço em tornar a busca pelo desenvolvimento sustentável uma meta para garantir o nosso futuro comum, existem críticas importantes rondando esse debate. Algumas dessas críticas em relação ao conceito em si, outras em relação à definição. Existem 3 críticas principais em relação à própria ideia do desenvolvimento sustentável. A primeira é que se trata de uma concepção que impede o desenvolvimento econômico e traz estagnação às economias. Essa é uma crítica corrente nos países ricos, e os Estados Unidos é aquele que mais propaga essa crítica. Se a gente seguir a agenda de desenvolvimento sustentável, isso significa que nosso país precisa parar de se desenvolver. Bom, uma segunda crítica é que, como os países ricos já aproveitaram as suas riquezas naturais em prol do seu desenvolvimento, essa ideia de desenvolvimento sustentável, a limitação daquele modelo industrial, impediria que os países pobres se desenvolvam da mesma forma, mantendo então essa desigualdade entre países ricos e países pobres. Essa é uma crítica que é mais comum entre os países pobres. E, por fim, existe uma terceira crítica que nós vamos ver,
que é uma crítica marxista, que diz que, na verdade, é um absurdo você pensar em desenvolvimento sustentável num sistema que prioriza o lucro, e se o lucro implicar em destruir o meio ambiente, ele vai destruir. A única forma que você conseguiria fazer isso seria garantir um valor financeiro ao meio ambiente que tornasse mais rentável você preservar do que você destruir. E isso não está colocado, tanto que todas as discussões sobre desenvolvimento sustentável, diz essa crítica, são voltadas para os indivíduos e não para as indústrias, não para o agronegócio, para nada disso. Bom, a primeira crítica nos leva a refletir sobre a dimensão cultural do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente deve entender isso avançando de tal forma que a questão econômica não seja vista como a única meta a ser alcançada pelos países. Outros aspectos também precisam ser considerados quando você está falando de qualidade de vida. E entre esses desafios está realçar a importância da dimensão ambiental para a vida de todo mundo e a possibilidade existente no uso racional dos recursos, fruto dos avanços econômicos e tecnológicos obtidos. Ou seja, o que se está dizendo é que, primeiro, o dinheiro não é a única coisa que importa na vida, e isso aí é uma questão cultural que a gente precisa apropriar no debate. E, em segundo lugar, que a gente tem capacidade de desenvolvimento tecnológico que permita continuar produzindo, porém sem destruir o meio ambiente. Esta é uma resposta à primeira crítica, aquela que diz que o desenvolvimento sustentável não é desenvolvimento econômico. Já a segunda crítica se relaciona mais daquelas 8 dimensões com a dimensão social e com a dimensão da política internacional. A preocupação com a sustentabilidade não pode, de jeito nenhum, manter a diferença entre países ricos e pobres. Mas algumas propostas existentes tendem a impor custos maiores, restrições maiores aos países ricos. Isso atende ao desejo de equiparação entre os países ricos e pobres. Mas torna mais grave aquela crítica dos países ricos, que eles estão sendo bloqueados na sua capacidade de desenvolvimento. A gente ainda pode pensar nesses dois aspectos sobre o conjunto de críticas voltadas para a definição do que seria necessário para conseguir esse desenvolvimento sustentável. O que é a nossa herança para as futuras gerações? O que é fundamental? Quais são os critérios, quais são os limites? Tendo em mente que quanto mais atores entram nesse debate, mais trabalhoso e complexo ele se torna. É mais difícil a gente chegar num consenso. E nesse sentido podemos entender todas as críticas que existem quanto à timidez das metas, dos protocolos internacionais, e geralmente a falta de punição para os países que não atingem as metas. Bom, e nossa terceira crítica, para encerrar aqui, fala a respeito de que esse desenvolvimento sustentável seria um oxímoro, ou seja, duas palavras que se contradizem. O desenvolvimento econômico não é compatível com a sustentabilidade. E que para contornar essa discussão, você vai fazer toda aquela discussão em nível individual, não tome banho longo, tome banhos mais curtos, economize energia, troque suas lâmpadas de casa, quando o desperdício, quando o consumo desses recursos naturais se dão prioritariamente nas indústrias. E isso não é algo tratado quando se faz essa discussão. Então, para se economizar água é uma coisa importante, mas desconsidera que 70% da água é utilizada pelo agronegócio e pelas indústrias, e que apenas 15% é usado por todos os consumidores domésticos. Então, se eles conseguirem fazer um enorme esforço de economia de água, o resultado final é muito pequeno. Então, que não se deveria tratar prioritariamente as pessoas, e sim tratar isso no âmbito industrial, e aí é que é o grande desafio, e diz a crítica marxista, aí que é totalmente impossível.
Bom, esse vídeo de hoje, ele traz aí uma rápida discussão a respeito dessa questão do desenvolvimento sustentável, né? Quase que uma introdução de temas que a gente precisa desenvolver mais aprofundadamente. E é isso que nós iremos fazer ao longo do final desse ano. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas e bons estudos!